Olá, nesse vídeo vou abordar a mais-valia. Mais-valia é um excedente econômico. A ideia de excedente econômico é de uma produção acima das necessidades de manutenção dos produtores e da reposição do que foi usado. Nem todos os modos de produção geram excedente, tá? E há diversas formas de excedente. A mais-valia é a forma capitalista do excedente econômico. E é peculiar do Marx tratar desse excedente como um conjunto, a massa da mais-valia que vem da produção. Tá? Ela é a base para os lucros e para as outras formas de rendimento de propriedade, como o juro e os aluguéis. Tá? Acontece que os economistas clássicos já trataram diretamente do lucro e não tinham essa categoria aí, tá, do excedente criado na produção capitalista, que é o que se trata aqui. Esse excedente, ele necessariamente vai ter uma existência material e em valor. Essa existência material o Marx chama de produto excedente ou mais produto, e é um produto gerado que está acima das necessidades de reprodução da força de trabalho, é o valor do trabalho não pago. Tá? Exatamente isso que trata a mais-valia. Um excedente de valor que surge da produção e se realiza na circulação, na esfera da circulação. E não parece vir da produção, porque ele é realizado só na venda. Então, sempre tem a ilusão de que o excedente vem da venda. Tá? Mas não, só é possível vender com um valor maior porque a mercadoria vai ao mercado com um valor maior, que é criado na produção. Tá? E parte desse valor criado novo pelo trabalho adicional, parte é não paga e constitui mais-valia. Nós temos o excedente econômico presente também em outras formas de produção. Na produção feudal, se o servo trabalhava 3 dias na sua terrinha e outros 3 nas terras do senhor, tá? Que esse serviço é chamado a corveia, a prestação de serviço ao senhor. Então, nós podemos comparar, tá, as proporções, 3 versus 3, dá uma taxa de exploração de 100%. A mesma cálculo poderia fazer a partir das frações, né, das parcelas da jornada de trabalho entre tempo necessário e tempo excedente. É claro que está implicada aqui a ideia de exploração, tá? A apropriação dos resultados do trabalho de outro. Tá? No caso, uma classe se apropria dos resultados do trabalho de outra, e a ideia do Marx é de uma sociedade que se possa alcançar uma sociedade sem classes, né? A abolição da exploração. Conceitualmente, a gente pode pensar o que seria uma sociedade sem classes, né? Se ela gera um excedente, esse excedente tem que pertencer a todos. Tá? Então, deveria ter o controle social do excedente. Conceitualmente, dá para pensar. Tá? A exploração aparece de modo diferente em cada tipo de relação. Né? Veja que no caso do escravo. O escravo necessariamente tem um tempo que ele trabalha para o seu próprio sustento, certo? Seja diretamente, né, ou a partir das coisas que ele produz que permitem um equivalente para suprir as necessidades, digamos, de charque para alimentar o escravo. Mas, apesar de trabalhar para si uma parte do tempo, todo o tempo que ele trabalha parece um tempo de exploração.
porque ele trabalha submetido ao controle, ao domínio, ele é propriedade de outro. No caso do servo, as coisas ficam muito claras. Tá? O tempo aqui é para o servo e o outro tempo lá é para o senhor. E o que acontece na relação assalariada é o inverso da relação escravista. Todo tempo de trabalho vai parecer como trabalho pago. A exploração vai estar oculta pela forma mercantil da relação, que parte de um contrato voluntário, e o salário aparece como o preço do trabalho. Então não fica evidente que há trabalho não pago, nem que há exploração. No capitalismo, a expansão do sistema, a expansão da economia, vai ser dada em função da aplicação que é feita do excedente. Se o excedente é transformado em novo capital, Marx vai falar então de acumulação de capital, capitalização da mais-valia. A decisão cabe aos proprietários da mais-valia, portanto a classe capitalista vai sempre arbitrar entre a aplicação produtiva e o seu próprio consumo, que seria o uso não produtivo do excedente. Vai aparecer que a economia depende dos capitalistas para que haja investimentos. E o Marx diz que a acumulação contínua, inclusive envolvendo a mudança tecnológica, é a missão histórica dos capitalistas como personificação do capital. Para concluir, eu queria apresentar aqui alguns conceitos necessários para o desenvolvimento posterior. A taxa de mais-valia, ela vai comparar a grandeza da mais-valia obtida numa jornada com o custo salarial respectivo do dia de trabalho. Claro que eu poderia calcular a taxa também com referência ao mês, e considerando ali a mais-valia fornecida num mês com o custo salarial mensal, designado ali pela letra V, que nós veremos que se deve à noção de capital variável, na medida em que o valor aplicado em salários, quando entra na produção, é trabalho vivo, e por isso pode criar mais valor, nesse sentido, variar de valor. E o outro conceito é o da massa de mais-valia, ligada à noção de quanto de mais-valia se produz em função do número de trabalhadores. Aí depende da taxa de mais-valia, que é análoga à taxa de exploração, multiplicada pelo montante de valor aplicado em salários, vai me dar o montante dessa massa de mais-valia.